usar de atributo para apresentar o convidado, cara? Todo mundo já sabe quem é, mas o que a gente fala agora na apresentação do cara? Cara, eu não faço a mínima ideia. Eu sei que o cara é o cara. Não, ele é fera, o cara é dinossauro mesmo, conhece tudo. Mas quanto tempo você queria trazer ele aqui? Muito tempo, cara. Desde o começo, né? Desde os primeiros muito episódios, tempo. Eu falei, né, cara, eu acho que tinha que ser o primeiro cara. Então pra vamos fazer. pensar na apresentação. Né? O Fabio já começou, cara, vai lá. Opa, desculpa. Ô, Bom, gente. sejam bem-vindos aqui a mais um novo episódio do Projetelas Cast. Hoje nós trouxemos uma pessoa do mais gabarito, né? Gabaritado assim. Gabaritada até subir uma já régua. sabe, né? O pessoal já sabe. Não, os caras que vieram aqui, os caras são tudo... É peixe pequeno. É, peixe mas pequeno. subir uma régua. Trouxemos o tubarão hoje. Tubarão. Estamos aqui, ó, Fábio Evangelista e Haroldo Machado. Para mais um episódio aí. Pessoal, vamos assistir depois que vai ser... Prestigiar. 10. E quem que é o cara? Cara, hoje trouxemos o nosso grande amigo Paulo Sérgio Correia. Seja bem-vindo, Paulo. Isso aí. Obrigado, eu agradeço muito a oportunidade proporcionada pela Projetelas de tentar colaborar com o nosso mercado com algumas informações técnicas até certo ponto relevantes. Não, você falando é lei, cara. Pra mim. Seja bem-vindo, venha compartilhar esse conhecimento que você tem aí com a gente. Vai contar um pouco da sua história aqui para nós. A gente estava aqui no briefing conversando e você estava contando sobre o início, né? Lá, vamos falar o ano ou não? Vamos, né? Não tem problema, né? Eu desconfio que eu estou ficando velho, não, porque todas as minhas histórias têm décadas, entendeu? Minha história com eletrônica começou... Meu pai era robista de eletrônica. Você estava comentando. E você ficava vendo ele lá mexer nos eletrônicos sim, dele. bem pouco, porque eu era bem criança ainda, mas, vamos dizer, infelizmente ele faleceu em 68, eu tinha 10 anos de idade, e o meu irmão, o segundo, nós somos em 8, né, o meu irmão segundo, ele começou a estudar eletrônica pelo Instituto Universal Brasileiro. Putz, eu lembro. E eu, vamos dizer, sei lá na época, 10 anos, não, 10 para 11 anos, eu comecei a ajudar ele a fazer as montagens, né, que era tudo valvulado, então chassis, aqueles ferros grandes, tipo machadinha, aquelas coisas. Comecei a ajudar ele. Depois, no fim, ele viu que eu me interessei por isso, ele se enveredou para contabilidade e ele me matriculou creio que extinta, 20ª Escola Americana, que ficava no edifício Martinelli, um dos prédios mais antigos de São Paulo, né? Sim. E ficava no 20º andar, então era a 20ª Escola Americana. Legal. E ali eu comecei a carreira técnica, era um curso profissionalizante. E naquela época era assim, cursos eram discretos, como era profissionalizante, então era curso rádio, TV, transistor e TV colorida. Então eu comecei a estudar lá em 69. Pô, naquela época já tinha TV colorida? Tinha. Eu vou até te contar alguns detalhes dele. Em 69 eu comecei lá, e como era um curso assim, profissionalizante, era curso de 6 a 8 meses, né, no máximo um ano. E eu sei que em 71 eu já tinha todos esses cursos, rádio, TV, transistor e TV colorida. Inclusive, na Copa de 70, a escola tinha, não lembro se era importado ou não, mas era um TV Philips e um Philco colorido. Caramba. Então eu cheguei a assistir assim, alguns jogos da Copa na escola. Colorido ainda, né? Olha que beleza. Eu fui conhecer a TV colorida em casa, eu acho que na década de 80. Porque TV colorida nessa época era só a nata que tinha. Nós tivemos em casa em 74, porque o meu irmão trabalhava fora do estado e ele acabou comprando uma TV Sharp, que para a época era muito boa. Né? Sharp já nessa época? Eu lembro, acho que tinha sempre, não tinha sempre? Também? Então, eu lembro que na casa da minha avó tinha um caixote com 4 pezinhos. A minha primeira TV colorida foi nacional. É um móvel, a TV já era um móvel, né? Então, voltando, aí eu comecei a trabalhar em 73. Aí eu tava com 3 aninhos ainda, cara. Então, eu não tinha nem nascido ainda. Então, eu tinha um filho da minha madrinha que trabalhava nessas lojas, se não me engano, acho que era extinta Gearonça, alguma coisa parecida. De Gearonça. De móveis ou equipamento doméstico, de utilidade doméstica. E lá tinha um pessoal que fazia manutenção lá. Aí ele viu que me interessava, ele pegou me indicou a Repatel, Rede Paulista de Assistência Técnica Eletrônica. Então, foi o meu primeiro emprego em 73. Aí eu fiquei lá por uns 8 meses, molecão em si, mas o que era Tava bom... com quantos anos nessa época? Acho que 73, 58, eu tinha acho que 11, né? Cara, 11, não, desculpa. 11, não. É isso. Cara, 11 anos já tava ali na lida? Não, pera, estou fazendo conta errada. Não. 70, mas nessa 73, época começava-se cedo também. 58, cara. 68 eu tinha 10, então um pouquinho mais. 15 anos. 15 anos. Que era a média que entrava para trabalhar, exatamente. Para trabalhar, exatamente. Legal. Nesse inteirinho eu consertava coisas da vizinhança, né? Entendeu? Sem grandes compromissos em si, né? Mas o primeiro emprego foi em 73. Aí eu trabalhei lá por uns 8 meses, molecão em si. Depois eu saí de lá, fui trabalhar nas grandes galerias.
do 24 de maio para o Largo Paissandu. Sim. Só que ali também era uma eletrônica chamada New Star, de um boliviano, muito boa gente, aprendi muita coisa com ele lá. E ali a gente consertava mais radinho de pilha, secador de cabelo, tudo que tinha que a galeria vendia ali. Aí também fiquei lá também, era moleque meio assim, né, sem grandes aspirações. Eu voltei para a Repatel, trabalhei mais 2 anos na Repatel. Legal. Tá, aí depois de 2 anos da Repatel também que saí, voltei para a galeria, né? Trabalhei também lá muito tempo, aí trabalhei acho que de 74, 76 na Repatel de volta, 2 anos. Aí eu voltei a trabalhar na galeria até começo de 79, quando eu fui descoberto lá pelo técnico da Sony, né? E aí entrei na Sony. Foi migrando. Entrei na Sony e aí na Sony... Você foi fazendo estágio, estagiou ali, aí então, você foi pra... Mas a Sony foi uma grande escola, né? Não, acredito. Primeiro que é o seguinte, que antigamente, hoje as coisas mudam muito, o cara chega a dar um Google ali, onde ele aprende um monte de coisa, né? Mas na época era um outro mundo, né? Então, teoricamente, o seu amigo que sabia um pouco mais era capaz de te ensinar errado para te ferrar, não era? Hoje é diferente. Você tinha muito que aprender fazendo também, né? Sim. Aí na Sony que foi, eu acho que uma coisa muito importante na minha vida, porque eu tive acesso à literatura de fora, importada, né? E com uma empresa de tecnologia. Sim. Então ali eu cresci muito. Eu comecei a trabalhar na parte de consumidor, né? Que era a parte de mais TV, rádio, essas coisas em si. E depois, com o tempo, que tinha a área de broadcast, eu trabalhava uns dias no consumidor, uns dias no broadcast. Aí ficava alternando. Aí até que veio um diretor novo e falou: olha, broadcast, consumidor, e você está no broadcast. Dividiu. Aí nessa época aí, vamos dizer assim, eu entrei em 79, 82, 83, começaram a entrar os primeiros projetores de vídeo. Eram uns grandão lá que pesavam 90 quilos em si. Os famosos 3 tubos, não? Os 3 tubos. Eram 3 tubos. Inclusive, esse projetor que foi o que eu tive o primeiro contato, ele era um projetor que tinha 2 lentes, mas eram 3 tubos. Era mixado vermelho com azul, com um espelho, um tipo de um prisma que mixava azul e vermelho, saía numa lente e o verde saía na outra. Só para aproveitar o gancho, né? Não posso deixar de falar. O Paulo aqui é o doador do nosso museu aí. Ele doou ali. Não só doou, como instalou, regulou. E ainda tem mais coisa para fazer aqui, mas eu não posso deixar esse gancho passar. Não, de jeito nenhum. Agradeço. Tem nosso museu que vocês vão ver. E ele que tem projetor Baco 3 tubo, projetor Sony 3 tubo. Tem um videolaser da década de 80, né? É de 80. Inclusive o laser dele é a válvula, né? Válvula, um negócio maravilhoso. Pessoal, da Pioneer, né? Foi o modelo que eu sei, daí é um modelo lá, os primórdios da Pioneer, quando se faziam coisas excelentes, né? E outra coisa, ele tá com o meu videogame Atari, que ele tá fazendo o quê? Uma adequação? Porque adequação técnica. Só funcionava por RF, eu vou ter que colocar um buffer de vídeo para poder ligar em vídeo composto. Porque, né, vai pra você ver, tá na mão do dinossauro Paulo aí, que é o cara especialista nisso daí. Então quem quiser ver ao vivo parte dessa história, vem cá. Museu Projetel. É isso aí. É só vir na fábrica e conhecer. Isso aí. Bacana. E aí você contou um pouco dessa sua trajetória. E essa evolução dos equipamentos aí? A TV preto e branco, TV colorido, depois você entrou nos projetores. Como que você viu essa evolução? Porque depois tudo foi diminuindo. Até mesmo porque o projetor CRT é o mesmo tubo, praticamente é a mesma tecnologia da uma TV de tubo, né? TV, né? Só que a TV numa escala menor, né? Houve, lógico, muitas melhorias em si, né? A Sony, na época dos TVs de tubos, ela tinha um dos tubos reconhecidamente o melhor do mundo, que era o Trinitron, né? Que depois foi seguido aí por várias Philips ou Sharp, com o Linitron, e que é inline, né? Teve toda a evolução, mas é uma coisa que a gente não sabe conceitualmente, sabe por que era melhor até hoje, vamos dizer assim, se explica por que era melhor o Trinitron do que antigamente as primeiras tecnologias tinha problema de uniformidade, caloria, baixo brilho, então foi todo esse reconhecidamente o Trinitron era top do... Show de bola. Quando eu passei para a área de broadcast, então a gente lidava com emissoras e produtoras. Aí, vamos dizer assim, a gente tinha toda a parte de Matic, câmeras, né, ainda CRT, ainda, não é CRT, né, no caso as câmeras eram de primeiras Orticon, né, que era o tipo como se fosse o captador
Mas ela filmava em alguma fita, alguma coisa ou não? Não. As câmeras, então, na verdade é assim, tem a parte de captação e tem a parte de armazenamento. Então, os primeiros você tinha OpenReel, que é o OpenReel, vamos dizer assim, igual aos gravadores de rolo, né? Era gravado em vídeo, era carretéis mesmo. Sim. Depois evoluiu. Era 18mm, 18mm era filme, né? Não, na verdade, não, porque essa tecnologia de 8, 16, isso aí na verdade vinha mais de filme, né? Cinema, né? Então, ela tinha uma bitola, eu acho que... Deixa eu lembrar, cara, mas... A bitola acho que era um pouco maior. Porque eu tenho até hoje um carretel do Coelho, era um pouco maior. Porque 35 hoje é a linha profissional, vamos chamar de profissional de cinema de... Não, mas então, é que a gente não pode confundir, os 35mm era filme, né? Era filme, né? Filme, 16, 8, é tudo filme, mas ele tá falando de bitola de fita, né? Bitola de fita. Então, bitola de fita, se eu não me engano, existiu durante muito tempo que imperou as marcas de 1 polegada, que era o OpenReel também. Sim. Então, todas as grandes emissoras usavam, né? Mas antes disso, teve os precursores, né? Os gravadores de vídeo, OpenReel também. A gente fala OpenReel porque o carretel é aberto, não é cassete, né? Sim. Aí depois evoluiu para o Matic, BVU, que na verdade o Matic é genericamente o tipo de fita. Os BVU, todo o material da Sony de broadcast vem com a letra B. BVU é broadcast, né? Vídeo, né? Os monitores também, tudo começa com B, é a linha broadcast. Aí tinha a linha PVM, tudo que é a linha que a gente fala institucional, né? Sim. O broadcast é o top de linha. Legal. A evolução foi gigantesca. Então, a gente já passando para a próxima pergunta, em cima dessa evolução, o que aconteceu nas manutenções dos projetores entre a linha antiga e a linha atual dos laser? O que mudou na parte de manutenção, os cuidados? Era mais fácil antes? Mais fácil? Como que está hoje? Olha, a coisa é meio vasta, mas eu tenho que fazer uma observação. Qual foi a grande melhoria que houve em termos de qualidade de imagem, de tudo, né? Primeira coisa é o seguinte, toda a parte de imagem em si, TV, esquece filme 8mm ou 35mm, ela veio derivada da TV. A TV é da década de 30 em si, né? Então veio toda amarrada num sistema analógico, por questão de limitação de tecnologia, em termos por essa questão de limitação, você tinha um bandwidth mais apertado, você tinha que colocar todas as informações ali. Então você pega um canal de TV, era 6 MHz, dentro de 6 MHz você tinha portadora de áudio, portadora de vídeo, e aí quando veio a TV colorida, mais uma portadora inserida lá. Aí, lógico, em eletrônica, quando se coloca muito portador, existe o risco de batimento, que a gente fala, né, que interferência de uma na outra. Então, em analógico, foi vamos dizer assim, uma ginástica para colocar tudo isso. E uma outra coisa que é importante, quando você faz analógica, é tipo um cano d'água saindo direto, né? Vamos dizer assim, a gente fala on time, ou direto, né? Quando surgiu a parte digital, qual que é a vantagem? Você pegou esse cano e jogou toda essa água numa caixa d'água. Aí você pega o quanto quiser, na ordem que quiser, você entendeu? Então, vamos dizer assim, a parte grande, quando saiu do sistema analógico para o sistema digital, foi um pulo muito grande. Você acabou com esse compromisso de linearidade de on time, vamos dizer assim, né? Direto. Sim, né? E outra coisa é o seguinte, você joga as informações dentro da caixa d'água, você pega a quantidade e você vai editando a quantidade que você quer. E a porção que você quer, não precisa pegar necessariamente na ordem. Tanto é que vamos dizer, qual a diferença? Não sei se você já tiveram nada, né? Não sei se tiveram nessa transição, que você estava, vamos dizer assim, um TV aqui e outro TV ali, na transição, né? Você via assim um delay de áudio ou de vídeo, porque é processado, né? Sim. Hoje você pega um equipamento, o sinal que está entrando ali e o que você está vendo ali, principalmente futebol, existe alguns frames de delay, só que com a tecnologia, com o aumento de velocidade dos chips, isso é quase imperceptível, mas houve época que era bem perceptível, ficava o áudio bem defasado, né? Por que acontece? O tempo de processamento de vídeo é maior do que o processamento de áudio, né? Então tinha esse delay. Só que com tecnologia hoje você corrige isso brincando, né? E a gente considera o CRT analógico. CRT analógico, né? Puro. CRT analógico. Aí migrou depois, o que foi migrando? Aí eu lembro que vinha hoje, aí vinha o Sharp. Em termos de display, vamos dizer, CRT. O primeiro CRT, vamos dizer, preto e branco, né? Então, preto e branco você tinha lá a gente fala CRT, Cathode Ray Tubes, você tinha ali como se fosse uma válvula eletrônica, com um filamento que aquecia um catodo, que gerava elétrons, esse elétron era puxado por um potencial maior numa grade, ele acelerava, aí tinha uma alta tensão, que a gente chamava de chupeta, uma coisa que era na ordem da preto e branco. Que você botar a mão naquilo, você toma um choque. 15 mil, ele puxava, o elétron vinha e colidia com fósforo e liberava luz. Sim. Né?
tinha um monte de limitação. Por exemplo, que, vamos dizer, o fósforo, se você deixasse uma imagem muito tempo, Queimava. ela queimava o fósforo, ela ficava ali... Ficava manchada a TV. Impregnada, entendeu? Isso. Então, isso foi o preto e branco. Aí, no colorido, você teve que praticamente fazer... Tem todas as evoluções, que o colorido você tinha fósforo de 3 cores ali, com 3 canhões, e você tinha que certificar que o canhão do verde só acertasse o pixel verde, do vermelho o vermelho e o azul azul. Então, até que o primeiro, que tinha o Shadow Mask, né, ele era, vamos dizer assim, ele tinha uma máscara de sombra um pouco antes do tubo, e mecanicamente, vamos dizer assim, se você tem um orifício aqui, você tem 3 canhões separados, o do meio só enxerga o meio, ele não enxerga nem da esquerda nem da direita, o de cá enxerga de lá, o de cá... Então era toda uma ginástica. Tanto para TV como para projetor, mesma coisa. Como é, nos RT é a mesma coisa. Muda um pouquinho. Muda um pouco, porque é o seguinte, quando nós estamos falando de um único tubo. Tá. Quando o CRT, existiu o CRT, o primeiro que eu tive contato era uma TV de 12 polegadas com tubo de alto brilho, né? Então era um tubo normal, você tinha as 3 cores ali. Tela de Fresnel, não é isso? Não, a tela é outra. É muita tecnologia no passado. Quantas polegadas eram? É uma TV de 12. 12 Mas, inclusive, era um Sonic. Absurdo, Para a época, ele era bem futurista. Ele parecia um ET. Ele tinha o chassi embaixo e ele saía assim, parecia uma cabeça de um ET projetando. A tela já era luminizada para ganhar. Você tem foto disso aí, não tem? Cara, eu preciso verificar que eu tinha até um manual. É legal você mandar pra gente disparar um pouco no nosso Instagram para poder o pessoal entender o que era, então, os primórdios da evolução. Mas depois disso aí o pessoal começou a colocar tubos monocromáticos. Então, 3 tubos, né? Sim, 3 tubos. Então, você tinha um tubo verde, o fósforo é totalmente verde, o outro totalmente vermelho e totalmente azul. Por quê? Você precisa de alto brilho. Quando você tem um Shadow Mask para poder fazer a convergência, a gente fala convergência porque o verde só pode acertar no verde. Vermelho, até que você via antigamente TV fora de convergência, você via as bordas vermelhas, borda verde, sombras coloridas, né? Então, aí quando optou-se por 3 tubos monocromáticos, um vermelho, um verde e um azul, você ganhou brilho, porque você não tem o Shadow Mask para barrar os elétrons que está batendo na tela. Aí tinha que fazer a tal da convergência para acertar a convergência, a cor, né? sim. Se eu vou dizer como era algo externo, a TV também tinha, mas é algo interno. Lá você tinha os 2 tubos laterais inclinados para o centro. Tanto é que, dependendo do tamanho de tela, você tinha que mudar o cálculo para ele poder convergir numa distância, certo? Sim. Uma tela menor, ele vai ter um ângulo mais fechado. Uma tela maior, um ângulo mais aberto. Mas, aí é o seguinte, esses tubos, inclusive, como ele era monocromático, na frente tinha um líquido refrigerante para dissipar o calor. E como era um tubo de alto brilho, e você tinha a configuração teto e chão, você tinha, lógico, desligar o projetor para inverter a deflexão. Eu faz manutenção há muito tempo disso. Na época, o cara começou o evento, quando ele colocou a primeira imagem com letras, puta cabeça, estava invertido com espelho. Só para reta projeção. O que ele fez na época, por desespero? Ele, sem desligar, inverteu. Quando você desliga, todo feixe que era para estar numa tela de 5 ou 7 polegadas, todo feixe concentra num único ponto. Marca, porque como ele desligou o deflexão horizontal, ficou um risco de cima e embaixo. Perdeu. Os tubos na época custavam caro, tipo $900 cada tubo, né? Então, vamos dizer, o certo seria desligar e inverter, se bem que também não vai adiantar, porque quando você inverte a deflexão, você tem que refazer a convergência. Então, ou ele deveria ter deixado tocar assim, né? Ou, né? Um trabalhinho simples que nos dias de hoje eu já tive o prazer de fazer uma convergência já no projetor, aprendi hoje. Essa é dessa época, eu nem sei o que é nem isso. lembro mais, nunca mais. Mas ó, eu ajustei tanto por CRT, que uma vez eu fui chamado, colocaram um projetor na mesa de diretoria, e como não tinha lugar no teto para ficar nada parecido, colocaram embaixo e a mesa era baixa e tinha a tela lá. Ninguém conseguia ajustar, mas eu tinha tanta prática que era o seguinte: primeira linha de potenciômetro, na verdade, trimpotes, a primeira linha era centralização, a gente fala que horizontal, né? Centralização horizontal. A segunda é vertical. Desculpa, a primeira horizontal. Aí você tinha a primeira centralização, o segundo era size, tamanho, o terceiro linearidade, o quarto skill, o quinto bowl, né? Então, vamos dizer assim, eu chegava a enfiar o dedo lá de baixo e falava, o primeiro centralização, o segundo, só com o tato e ajustava. Então, né? Hoje, como é que tá hoje, né, Paulo? Hoje não tem mais. Eu fazia convergência em casa, convergência de cor. Não, mas olha só. Eu tinha uma Teleoto preto e branco, e aí nós tínhamos Telefunk, não? Depois meu pai queimou com a Telefunk. A gente, sabe a convergência de cor que eu fazia? Nós tinha aquela telinha azul que colocava na frente do preto e branco. Aquilo lá eu tirava e colocava. Eu era prático nisso, cara. Eu conseguia colocar. Mas houve evolução. Na verdade, quando começou os projetores de barco em si, eles tinham lá que chamava uma câmera,
que faziam a convergência em si, né? Deixando a distância certa, mas ele fazia a parte de convergência. Ele lia a informação e realimentava. Mas aí já é o seguinte, já tinha muitos circuitos integrados já na parte digital, que até eles apelidaram de Belas, né? Que foi o cara que criou esse tipo de IC, que você mandava informação e ele... Né, para poder porque mudar. A Projetela vai fazer 40 anos no ano que vem. Então a gente participou de toda essa evolução aí, né, em 40 anos. E aí a gente lembra que era poucas pessoas que faziam um acerto num 3-tubo. Eu lembro do Guerreiro Vídeo, que era uma empresa da Padre João Manuel. Sim. Meu, ele tinha primeira vez que eu vi um barco com um projetor, uma tela de Glass Bead. Lembra das telas de Bead e tal? Para fazer a convergência. E a área de locação, a gente vendia muita tela para locação. Vendia pouca tela. Quando chegou o Sharp, que aí qualquer um instalava projetor, aí o mercado de locação subiu muito. Eu tô falando da locação porque todo mundo conseguia acertar um projetor. O Sharp ainda tinha o zoom e o foco no controle remoto. Então acabou, não precisava mais. Você botava qualquer um. Aí o mercado de locação deu um boom de locação, né? E aí virou que é hoje, né? Eu lembro que tinha uma empresa de um amigo meu que até hoje, ele não está mais nessa parte, ele tem até hoje lanchonete em si, mas ele comprou um projetor da Sony, que era um FPH 670, o primeiro projetor de teto, com qualidade assim, CRT em cima, com qualidade boa e tal, mas também tinha dita convergência. O que acontece? O projetor era de teto, nem sempre tinha, como é que vai projetar o ar livre ou num lugar com teto? Então o que acontece? Esse projetor era similar a um desses que era grandão de móvel, que era o mesmo circuito. Então, dava para inverter lá a projeção. Então, toda vez que ele logava esse projetor, eu tinha que ir junto. Você lembra, não sei se você lembra da Feeling Eventos? Sim. Poxa, grande. Como é que chama o rapaz lá? É o Djalma? Não era Djalma, era... Zan. Nossa, figurinha. Parceiro, um abraço se Zan estiver vendo a gente aí. A gente está aqui na Zona Leste, para quem não conhece, a Projetela está na Zona Leste, a gente está próximo ao Shopping Aricanduva, acho que é o 8º maior shopping do mundo, é um shopping gigantesco. Sim. E na época foi a Xuxa, cara, a Xuxa veio para cá, numa tela Projetela de reto projeção, aí os caras vieram com 2 projetores, eu nunca tinha visto aquilo, colocaram 2 projetores estaqueados em cima do outro, aí eles foram lá, acertou um, depois acertaram o outro para poder dobrar o brilho. Mesmo assim, ficou aquela imagem daquele jeito, né? De estacionamento, muita luz, né? Mas era o que tinha para a época, né? Era o que tinha, não tinha outra coisa. Quando eu comecei com o projetor na Sony, eu tenho uma curiosidade, né? Eu era um técnico mais novo lá. Aí começou a entrar os projetores, que cachorro tão grande, e os outros técnicos, isso é bucha, então caindo nas minhas costas. Mas como eu sempre tive curiosidade de display em si, então usei isso, fui me jogado quase que no colo. Sim. Então eu comecei a fazer manutenção na Sony em si, e aí com o tempo, quando houve aquela divisão de eu passar para broadcast, eu já tinha uma clientela dentro da Sony, das primeiras locadoras, era Locasset, era WR Video, Center Video, Intervideo, que era do Jesus, falecido Jesus. Então eu já tinha uma clientela, aí vou mandar um projetor, cara, houve uma mudança aqui, você tem que mandar para a parte do consumidor, fala lá, procura lá o meu amigo e tal. Aí passou um tempo que ela falou, peraí, eu mandei lá e ele mandou para autorizada. Eu cheguei na autorizada com o projetor, o cara olhou assim como se estivesse olhando um ET. Visto aquilo lá. Larga aí que depois, daqui umas 2 semanas, te dá um... Ele falou, cara, não posso esperar 2 semanas. Eu fiz um investimento, eu ganhei, né? Você precisa atender a gente. Eu falei, cara, não posso. Não, você tem que conversar, você tem que vir conversar com a gente aqui. Cara, não posso. Falou, Divisão Paulo Projetor. Então, mas aí o que acontece? Isso já é 86, por mais exigência. Por isso que eu digo assim, de certa forma, eu fiz um favor para a Sony. Os primeiros projetores CRT de locação foi porque acharam alguém que dava uma assistência mais pontual, porque teoricamente a Sony não tinha esse suporte quase que 24 horas. Sim. Então eu não tenho vergonha de dizer que é o seguinte, eu trabalhava na Sony, comecei a prestar esse serviço para esse pessoal porque viabilizou o trabalho deles e de certa forma, só que tem uma coisa, né? Eu trabalhava lá das 8 às 18, dava sangue lá e saía, era uma parte, né? Isso eu tenho uma consciência tranquila. Foi aí que nasceu a empresa. Aí que acontece, em 86 eu peguei e acabei abrindo uma empresa, uma a idade da Projetelas então, quando a idade de 86. Eu não tenho bem certo, mas eu creio que ali, abril, junho, eu abri a empresa, o Personal Video Service veio daí. Inclusive eu fiz patente do nome e tal, fiz um video service. Aí em 94, quando eu saí da Sony em 93, em 94 eu fiz o prédiozinho lá para começar a atender. Aí eu tinha um contador que fazia a contabilidade, mas o meu irmão, que também é contador, falou, não, vou te ajudar nessa abertura da nova firma. Ele foi ver o Personal Video Service, tinha um monte de coisa errada feita, assim, impostos a mais, impostos a menos. Ele falou,
Aí nós abrimos a Personal Comércio e Serviços. Legal. E começamos a usar o Personal Video Service como nome fantasia, porque tem patente o nome em si. Aí começamos praticamente a atender o pessoal quase que diuturnamente. Aí eu já tinha tempo integral para isso, né? Que legal. Aí chegou Personal. Chegou os projetores laser hoje tá tranquilo. Hoje o cara pode desligar o projetor, botar embaixo do braço e ir embora. Não precisa esperar a lâmpada, não cair o filamento da lâmpada. Você vê que o assunto é muito vasto. Não, né? a gente fica aqui horas e horas conversando sobre isso. Até eu não sei se eu perdi o fundamento. Eu estava falando para você, a grande mudança foi na parte de digitalização. Sim. Então, por que acontece? Não é o tempo real. Então, eu monto do jeito que eu quiser, né, as informações, né? E você começa, vamos dizer assim, qual foi o grande problema de... Você perguntou em termos de facilidade de manutenção em si e tal. Sim. O analógico em si era um pouquinho mais empírico, né? Hoje tem um negócio que chama-se software. Isso é complicado. Então, vamos dizer assim, eu posso ser doutor no assunto, mas e aí? Posso ser doutor no assunto? Não, digo assim, se você não tem a parte do software, porque alguns problemas que a gente pega é software corrompido, algum bug, né? Sim. O que é bug? Lógico, é uma coisa que hoje o pessoal deve saber em si, mas o bug é o seguinte: o computador é burro. Sim. Você vai ensinar para ele, se acontecer isso, você faz isso. Se acontecer isso, você ensina 10 mil situações. Quando aparecer a 10.001, ele trava. Não tinha IA naquela época, né? Então. Não faz. Não, mas entende o que eu digo? Sim. É uma coisa que foi programada. Sim. Se acontecer isso, você faz isso. Se acontecer isso, faz isso. Aconteceu uma coisa que é diferente daquilo, já era. Trava, né? Então esse é o problema. Vamos dizer, tem manutenção. Outra coisa, miniaturizou muito, né? Tanto é que nós fazemos troca de alguns chips até um certo tamanho. Porque existe os BGA, né, que é a solda por baixo. Então, o que acontece? Se você tiver uma grande escala, compensa você comprar uma máquina BGA. Mas se não for, é melhor você pagar fazer fora. Porque você vai ter uma máquina cara para usar de vez em quando, né? Aí o investimento ele não se paga, né? É complicado. É o que você falou. Hoje foi diminuindo. E aí as ferramentas também, você tem que acompanhar isso, né? Não dá para você fazer uma solda com o mesmo material, com a mesma ferramenta que você tinha anos atrás, porque você vai acabar queimando o componente. Né? Então, que eu estava falando, CRT, você tinha convergência. Então, baixa o brilho. O brilho era baixo. Sim. Na verdade, os primeiros 100 ancilumes chegou a 300 ancilumes. O projetor de mais brilho era um que a Barco tinha, vamos dizer assim... 800 lumes. Não, ele tinha 500 ANSI, mas vamos dizer assim, tinha um no Brasil e poucos no mundo, porque era um projetor de tubo de 12 polegadas. Tá. 12 polegadas. Já. Então você tinha que ajustar, que mudou um pouco a posição. Ajustei aqui, levei para o lugar lá, só a trepidade já tem que ajustar de novo, né? Já tem que mudar toda vez. Era foco, tamanho, convergência, geometria, porque dependendo do ângulo, né? Sim. Qual é a grande diferença? O CRT é varredura, né? Então, você no CRT, esse de 3 tubos, você não tem os pixels físicos. O pixel é desenhado de acordo com a velocidade da... Fazendo a varredura, né? Então, por isso que lembra que você tinha antes lá o normal, que era 15 kHz, vamos dizer, a varredura, aí você tinha o dobrador de linha, triplicador de linha, quadruplicador de linha. Farrugia, o duplicador custava, no começo, acho que mais de $10 mil, o duplicador. Depois saiu o triplicador e o quadruplicador que custava quase R$30 mil, né, na época. Né? Para fazer essa varredura mais rápida. Exatamente, para poder mandar mais informações. Sim. Né? Aí também tinha uma certa limitação, porque o que acontece? Como você não tem um pixel físico, ele vai desenhando. Quando você coloca uma varredura muito alta, ele começa a ter overlap de caracteres, começa um pixel a ficar quase... Não dá rastro. Ele não é rastro, ele derrama um no outro, né? Quando você tem um pixel físico... Ele é muito rápido, né? Então, eu pensei que dava aquele rastro, sabe? Não é rastro, porque aí rastro é uma outra especificação, né? É que o fósforo normalmente se você apagou, ele apaga rápido, mas o problema é você vai colocando, vamos dizer, tem essa distância, você vai juntando, chega uma hora que ele começa a dar um derramamento no outro, né? Entendeu? Sim. Porque aí fala... Quase que estivesse atropelando, né? Então, fala, tá fora de foco, não é foco. Exatamente, então... É a varredura que é um overlap de caracteres, né? Então tinha muita... O pessoal tinha que ter um conhecimento muito, muito grande para tirar leite de pedra, né? Aí os outros hoje, quer dizer, o LCD, o cara ajusta foco e... Já era. Só o zoom e foco, acabou. Aí você troca um filtro aqui, bate o filtrozinho, tem pó, coloca de novo. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Porque o que acontece? Com a tecnologia, vamos dizer, de iluminação, né? O assunto é vasto, né? Então, vamos dizer assim, mas com iluminação de lâmpada, as primeiras lâmpadas eram metal halide.
Então, o que acontece? Ela tinha uma eficiência não muito grande e gerava todas as lâmpadas geram calor. Então, você tinha ali na frente da lâmpada um filtro que o pessoal falava anticalórico, mas na verdade é um filtro IR e UV. Sim. Porque que acontece? A parte visível da luz é 400 a 700 milímetros, que vai abaixo disso você tem infravermelho e ultravioleta, que são luzes que geram calor, mas não geram a luz visível. Então você tem que ter aqueles filtros. É por isso que, vamos dizer, no LCD em si também houve uma evolução. Antigamente, você lembra o seu Sharp 37, ele é largão e grande. Sim. Por quê? Você tem que fazer o caminho da lâmpada, a lâmpada sai todo o espectro. Sim. Aí você filtra o V e R, vai. Aí você tem que fazer o caminho para passar. Por espelhos, né? Por espelhos e filtros, né? Sim. Um filtro deixa passar, por exemplo, azul e vermelho e barra o verde, reflete o verde para lá. Aí o verde vai no espelho até chegar na lente verde. No painel verde para poder passar. Aí depois o outro vai pelo azul. Então e era depois grande. chega na roda de cores. Não, peraí. É outra coisa. Aí já não atropela. Aí outra coisa. Nós estamos falando, então, LCD, então são 3 painéis. Sim. Aí você tinha os painéis meio distanciados porque tinha todo no caminho. Aí inventaram o Prisma Block. O Prisma Block é um bloco de cristal, onde vai o LCD um aqui, outro aqui, são os 3. Aí já compactou. Aí ficou menor o bloco óptico. Só que tem um negócio. Então, o tamanho dele, só que acontece, o Prisma Block, quando fizeram, no começo ele não tinha muito ajuste de convergência, porque no pensamento deles é tipo o seguinte: eu faço um bloco bem preciso e não vou ter que ajustar a convergência, né? Só que você conhece no Brasil, às vezes por transporte errado, batida, né? Vamos dizer assim, pifou um LCD, você tem que trocar os 3. Sim. Na época, na verdade, nós desenvolvemos um método, nós fomos primeiro a trocar um LCD, porque trocar, você troca. Sim. E alinhamento, porque ele é fixo, não tem, né? Praticamente os primórdios não tinham ajuste de convergência, né? Até atualmente, os projetores mais baratos que não tem, a gente ajusta fazendo micro torções, mas vamos dizer assim, é um know-how que nós temos, né, de fazer isso. É um trabalho artístico de reparo. É uma adequação técnica, né? Mas tem muito conhecimento para fazer. Na verdade, a gente brinca que a gente não faz gambiarra. Não. No máximo, não, é o seguinte, existe ajuste existe o STA, né? É a solução técnica alternativa, ou um RTA, reparo técnico alternativo. Tá. Gambiarra não. Você só troca as primeiras letras, STA ou RTA só. Não, mas o que acontece? Você conhece aquele filme bem antigo, da década de 40, Cliente Morto Não Paga? Mesma coisa, se o aparelho que eu tiro de circulação é um cliente a menos. Então, vamos dizer, você tem que manter ele o mais tempo possível vivo. Não, então, mas a gente, em relação do cliente, tem equipamento sem falsa modéstia que a gente faz em benefício do cliente, que dá um trabalho do cão, não tem valor agregado, mas, entendeu? Né? Se você pudesse, você dispensa, né? Não, mas eu sempre tive respeito pelo sonho do cliente, né? Porque, vamos dizer assim, independente de valor agregado, porque teoricamente, às vezes o cara tem um aparelho caro, mas ele pode comprar 10. E o outro cara, de repente, suadinho ali, comprou o aparelho. Então a gente tem que manter o sonho dele, tem que ter respeito, independente de fazer sempre o seu melhor, né? Olha aí você me deu a dica, agora para a próxima. Você me deu a deixa para a próxima, porque é isso que a gente quer saber. Com a sua experiência, qual o erro que você vê mais comum que o pessoal comete na hora de pensar nessas compras? Eu diria assim, genericamente, não só na parte de projetor. Se o cara falar, eu cobrei barato, tá bom pelo que... Não, olha, vendo um pouquinho. O cardápio e o menu estão em domínios diferentes. Então, se o profissional, de graça, ou eu pagando para trabalhar, eu vou fazer o meu melhor. É uma questão de respeito ao cliente e, vamos dizer assim, de índole também, né? Mas tem como... dar uma dica para o pessoal hoje, né? Hoje, no atual, para que evitem. Eu vejo assim, tem cliente que quer, que é a paixão, que é o sonho dele, mas na hora de realizar o sonho ele comete algum equívoco, ele deixa de pensar em alguma coisa, ou ele vai para o lado do mais barato. Nem sempre o mais barato é o pior, não é isso? Não. Mas tem que saber o que está comprando, não é isso? Eu acho que por isso que eu acho muito importante esses tipos de informações, seminário técnico em si, para o povo no geral, porque o que acontece? Simplificando, do ponto de vista simplista, uma ponte safena é um mero bypass de veia. Sim. Não é? Mero bypass de veia, mas vai fazer sim matar o paciente. Então eu diria que às vezes informação, você tem que tomar cuidado com dar informação. Então, vamos dizer, se você é médico, fala, pô, meu amigo está tendo um infarto aqui, eu falo para ele, você tem um conhecimento de um enfermeiro, então corta aqui, faz massagem do coração. Agora, se o cara não vai cortar lá um nervo, vai deixar o cara, você entendeu? Então,
informação, às vezes meia informação é pior do que nenhuma, meia. Então você tem que ter uma informação real pode te levar pro para o cara saber até onde pode ir, entendeu? Sim. Então eu posso, sinceramente, a gente recebe ligações do Brasil inteiro, eu não quero que você mande um aparelho lá do norte lá para cá, para eu apertar um parafuso e fazer uma coisa simples, tá? Então, eu te passo informação. Agora, vamos dizer assim, eu não posso te ensinar a fazer uma cirurgia por telefone. Você pode matar o paciente e pode piorar. Você fala para ele, é simples, o caminho a seguir é esse. Por exemplo, quando começou os LCDs em si, você tem a limpeza do bloco óptico. O cara acha que vai abrir ali e vai enxergar um monte de poeira. Não vai, porque é o seguinte, o começo, nos primórdios, os LCDs eram grandes em si. Então, hoje em dia, são 1 polegada, meia polegada, bem pequenininho. Né, bem pequeno. Então, ali a sujeira é microscópica. Por que acontece? Você tem a lâmpada, gera calor, então você precisa ter ventilação. A ventilação, o que acontece? Você tem um filtro. Se o filtro for muito aberto, ventila bastante, só que entra muito poeira. Se for muito fechado, não entra poeira no ventilador. Então, na verdade, ele tem um filtro mesmo com a trama bem pequena, mas a pequena poeira acaba passando. As micropartículas. Aí o que acontece? No painel, ela vai estar ali. Ela vai impregnar ali, vai impregnar ali. O que acontece? Aí vamos dizer assim, é muito vasto a explicação, mas vamos dizer assim, o projetor começa a não ter uniformidade. Você põe um fundo totalmente azul, tudo em vermelho, ele fica manchado, né? Tudo em decorrência da sujeira. Tudo em decorrência da sujeira. Porque pensa bem, quer ver, até isso até um termo interessante, é bem vasto, mas quando a gente fala de especificação, dá para especificar bem isso, sabe? Especificação, a gente não sei se vai ter alguma coisa, mas vamos dizer, quando você tem lá os pixels, tem toda a passagem da luz, as lentes, tudo isso, qual seria a lente ideal? A lente que a luz passasse e não voltasse. Só que é quase impossível. Então, existe um pouco de reflexão. Por isso que tem os coating nas lentes em si. Nos Polarized, Analyzer que tem lá, quando a poeira pega, então vamos supor que você tenha um tabuleiro de xadrez, quadrados pretos e branco. A luz branca bate na superfície ali suja, com poeira, reflete. Então ela vai iluminar o quê? A parte preta. Então seu contraste já cai e os pontos de transição entre preto e branco vai ficar meio esmaecido, né? Entendeu? Isso reflete na imagem. Então, por isso que dessa parte, a manutenção preventiva em si, o que a gente costuma aconselhar o cliente? Tem um filtro. Então, você instalou o aparelho agora, na casa do cliente em si. Você não sabe qual é o nível de poeira. Poeira, infelizmente, eu tenho cliente no 30º andar tem poeira. Tem menos, mas tem. Então, você instala. Daqui uns 3 meses, tira o filtro e dá uma olhada. Se tiver sujo, você dá uma limpadinha e tal, né? Se 3 meses está no limpo, você aumenta o tempo. Se tiver sujo, você diminui o tempo. Agora, isso é uma limpeza, uma manutenção periódica. Só que de tempo, o que a gente costuma falar? Geralmente, quando vence o tempo de lâmpada, o aparelho está com 2, 3 mil horas... Então, geralmente, aconselho-se levar no laboratório, porque aí não é a sujeira do filtro em si, a sujeira que já penetrou no bloco óptico, né? E o pessoal fala, limpeza técnica. O cara fala, tomara que seja só limpeza. Não. Depende de um defeito pontual, você gasta menos tempo do que uma limpeza técnica, depende de equipamentos. Você gasta de 3 a 6 horas. Tinha projetor aí, os primeiros projetores de CD, os Sanios lá de 10, 12, 15 mil, ele tinha 4 lâmpadas. 4 lâmpadas, 19 ventoinhas. Nossa, já pensou? Só assim, para fazer uma limpeza, manutenção de equipamento desse? Então, você fala, mas aparelho assim, vamos dizer assim, era esdrúxulo. Cara, foi o que mais vendeu na época. O projetor primeiro foi o XF45, depois o 46 e 47. Você podia desligar a lâmpada? 10, 12 e 15. Oi? Você podia desligar a lâmpada? Tirar, vou botar 2 só para cair? Não, então, eles tinham a opção de funcionar até com 2, mas com menos 2 não, porque ia comprometer a uniformidade. Mas foi um projetor que vendeu pacas e projetor por 10, 12, 15 milhões de lumens, cara, isso nós estamos falando de mais de 10, praticamente quase 15 anos atrás, entendeu? Foi o que mais vendeu. E a taxa de contraste no projetor desse? Não, o projetor que você quer saber, ele era XGA. Ah, XGA. Então, por isso que eu digo que é muito vasto, né? O conceito de imagem. Depois, se tiver a oportunidade, vai dar uma pincelada nisso. Que, teoricamente, para explicar tudo isso, teria que ser muito tempo. Muito tempo. Mas, para a gente, como a gente está no dia a dia disso, então, vamos dizer assim, tudo é óbvio, assim como uma pessoa que trabalha com outro tipo de coisa, para ele é óbvio. Mas para a gente fica um pouco difícil a gente lembrar dos detalhes, mas tem muito detalhe, né? Entendi. Vamos falar agora sobre especificações, né? Existe algum número de datasheet que é cruel para a longevidade do equipamento, para ficar mais durável, que as pessoas ignoram? Olha, durabilidade é assim, vou dizer que tem vários pontos de vista. De projetores, primeira coisa,
Quando começou os professores a instalar projetor em faculdade, nós recebíamos projetor com 100, 200 horas, a lâmpada já era. Por quê? A lâmpada era uma lâmpada, não tem filamento, é uma lâmpada de descarga gasosa. Então ela tem 2 eletrodos ali, dentro de um gás, né? Recebeu a carga? Então o que acontece? Quando você dá um start, ela vem em uma alta tensão para ionizar o gás. Sim. Acendeu, depois disso, o que mantém ela acesa é 30 volts, mais ou menos, com a corrente mais alta, né? Então, nesse start que dá, primeira coisa para ionizar o gás, ele acaba arrancando pequenas partículas, microscópicas partículas dos eletrodos. Se você dá muito start, esse eletrodo vai gastando, ele vai separando um pouco. Aí com o tempo ele começa a não partir e tal. E outra coisa, essas pequenas partículas que caem, ele fica, tem um bulbo, né? Ele fica ali na parte de baixo, tá? A tendência é que nessa parte esquente mais, aí com o tempo a lâmpada cria um calo, com muito tempo que pode estourar. E uma outra coisa, o projetor de locação, quando começou, o pessoal vai usar hora na mesa, table, hora no teto. Então quando você inverte que aquela parte está para cima, eu sei que como a temperatura é muito alta, aquela diferença que está para cima, sabe que a parte de cima sempre fica mais quente. Sim. Então a tendência da lâmpada durar menos ou estourar, entendeu? Por quê? Porque quando não explicaram para o professor lá, então ele falava um tópico lá, desligava, e pessoal, e depois ligava de novo, você entendeu? Aí, né? Aí nós começamos eu criei um Friend Advice, por que acontece? Todos os equipamentos vêm com manual. Quem é que lê manual? Ninguém. Brasileiro ele quer coisa rápida. Então o que nós fizemos? A gente sofre muito com isso. Nós fizemos um Friend Advice, né? Que tipo assim, o top bem rápido, com letras garrafais, tipo, né? Não desliga, se for desligar o projetor menos de meia hora, deixa ligado, porque ele consome lâmpada, algumas coisas bem de tempo em tempo, olha o filtro, por questão de longevidade, para garantir o seu investimento, né? Faça isso, porque existe uma linguagem universal. A primeira vez que eu vi isso foi até do Nelson da Syncrotave, né? Que ele falou, poxa, tem uma linguagem universal. Quando dói no bolso, todo mundo entende. É uma linguagem universal. É por aí mesmo. Então, assim, Friend Advice, é uma vida amigo, porque teoricamente, assim, a gente faz o melhor conserto possível para ter longevidade. Não é daquele cara que não confia no taco, vou fazer um negócio para voltar. Cara, para com isso, entendeu? E outra, energia com muita estabilidade dá problema também? Porque o projetor trabalha em 100 até 200. Atualmente, com as fontes chaveadas em si, isso é um progresso muito grande. O projetor tem uma regulação acima de 30%, 40%. O que acontece é assim... Tanto para mais como para menos? Para mais, existe uma limitação que geralmente na entrada de AC, porque como os projetores são 110, 220, Sim. muitos deles, automático, você tem, quando você põe ali, quando você trabalha com tensão mais baixa, ele tem um dobrador de tensão ali que, então vamos dizer assim, por que para cima o limite é menor? Porque a isolação dos capacitores, você fazer capacitor com capacidade alta, isolação alta, você precisa ficar muito grande. Sim. Então vamos dizer assim, para cima geralmente ele é menor do que para baixo, porque ele tem uma regulação, na verdade com a tecnologia de PWM, né? Pulse Width Modulation, modulação por largura de pulso, é como se você tivesse uma onda quadrada, né? Então, vamos dizer assim, a tensão está baixa, então ele diminui o tempo de desligado e aumenta o tempo ligado. Está muito alto, então ele diminui o tempo de ligado e aumenta o tempo de desligado. É uma onda quadrada que é o PWM que chama. Isso aí fica um oscilador que vai mandar a tensão para ser retificada para poder criar as tensões. Então, a regulação é muito alta. O limite em si, volto a dizer, porque com 220, o dobrador, se dobrar com uma tensão mais alta, estaria uma isolação muito alta do capacitor, né? Legal. Show de bola. A gente tem só um detalhe, né? Na verdade, você tem muito mais equipamento defeituoso, não porque as variações pontuais de energia elétrica, porque, vamos dizer assim, se eu pegar um variac, que é algo que varia a tensão manual, e ficar fazendo assim, não vai ter nada, porque não é tão rápido o suficiente. O que acontece? Mau contato de tomada sem telhamento é o que você danifica o semicondutor. Causador maior. Porque você tem hoje transistor pequenininho que chaveia 10 amperes, brincando. Sim. O problema é que é o seguinte, que chaveamento? Liga e desliga em tal, né? Quando você tem esse sem telhamento, eu digo porque eu tive... Nós tínhamos equipamento muito sofisticado quando trabalhei na Sony, então é um Spectral Analysis de energia. Quando tem esse centelhamento, por frações de segundo, a tensão nominal vai a 10 vezes o valor de pico ali, entendeu? Então, aquela transição muito rápida que pifa o semicondutor. Então, vamos dizer assim, eu diria que tomar cuidado muito com o Benjamin, porque assim, quanto mais alto o consumo, mais você tem que tomar cuidado no contato. Até eu faço sempre uma crítica, né, que dessas tomadas modernas aí, né, que essas que você tem lá o pininho só na ponta ali, Sim. que, vamos dizer assim,
É complicado falar disso, mas é um sofisma. Vamos fazer isso para ninguém tomar choque. Cara, eu nunca vi alguém puxar tomar choque ali, né? É difícil, né? Mas o que acontece? Teoricamente fizeram isso aí para economizar material, economia. Bitola do fio também é muito economia importante. base da porcaria, né? Então, bitola do fio. Então, o pessoal fala assim: qual fio é bom para chuveiro? Fio 12, fio. Cara, depende. Se ele tá a 10 metros, ou tá a 50 metros, ou tá a 100 metros. Você entendeu? Não é porque a resistividade do fio, né, que vai contar, né? Sim. Até, inclusive, né, por questões hoje obtusas, né? A própria Enel está colocando os fios de alumínio para evitar roubo, né? Porque o cobre é caro, né? Entendeu? Sim. Então, você, a resistividade, quanto menor a resistividade, mais você pode fazer o fio mais longo com menor perda, né? Sim. Então tem um monte de detalhezinhos aí complicados, né? Você estava falando aí sobre a elétrica, né? Que o Fábio te falou. Os nossos equipamentos funcionavam basicamente com sensor de corrente, né? Ficavam escravos do projetor. Aí, de um tempo para cá, a gente migrou para roubar os 5 volts do USB. E ontem o cliente ligou que ele está com sensor de corrente e cada vez que ele vai mudar o slide e demora um pouquinho, a tela começa a subir. O slide você pegou fundo agora, o slide. Foi o cliente que passou. Ainda bem que não passou, não rolou transparência. Então, deixa olha e só. Aí o projetor, mas tem projetor que corta os 3 volts do HDMI? Deixa eu falar uma coisa. O que acontece? Vamos pontuar isso, né? Quando era projetor de lâmpada, como é que se baseia o sensor de corrente? Sensor de corrente. Quando está em stand-by, o consumo é baixo. Sim. Quando acende a lâmpada, o consumo é alto. Então, quando você desliga, ele demora um pouquinho e tal, aí baixa a tela. Tinha cliente que reclamava. Tudo bem. Meu lift está demorando para recolher, mas a turbina tem que ser aula nada. Então, na verdade, assim, é o ponto de transição. Mas, vamos dizer, a diferença entre stand-by e o consumo é grande. Mais de 10 vezes, tá? Sim, bem agora, o que acontece hoje? Vocês já passaram por isso. Projetor a laser. Projetor a laser é dinâmico. Ele é dinâmico. Quando eu tenho imagem escura, ele diminui a potência do laser, o consumo cai, a tela do osso vai bem baixa. Você entendeu? Exato. É o que está acontecendo. Então, mas isso é uma coisa que a gente tecnicamente... Por isso que a gente migrou para o USB. O USB não tem esse problema. Então, mas aí olha só. É uma solução boa, mas é uma vaca de 2 legumes. O que acontece? Já houve caso, o pessoal pegar e fazer, o que a gente fala VAC, né? VAC, eu te digo que VAC, sabe que é o controlador, né? Eu, quando eu tive que fazer um VAC lá, 300 anos atrás, eu fiz lá com isolador óptico, fiz um puto do circuito e tal, né? Aí, quando eu tive acesso a um da Draper, eu abri e falei, putz, eu sou um idiota, só tinha um relé dentro, né? E eu fiz negócio com isolador, porque podia cair um raio na tela, um raio no projetor, não interferia no outro, né? Porque eu fiz assim, com excesso de zelo. E no fim era só um relé. Então, o que acontece? O pessoal começou a fazer. Você põe um relé de 110, né? Sim. Tipo de 110, não, às vezes de 12 ou de 5, que seja. Você pega uma parte do projetor e coloca. Só que presta atenção. No relé era um relé de 12 que fechava uma botoeira e acionava. Então, mas olha só. Na botoeira o quê? 110. 110. O que acontece? Já aconteceu. Do cara, se de repente encostou o fio de 110 no 12. Não, já era. Você torra a placa do projetor. Torra tudo. Entendeu? Então, mas assim, tem que tomar muito cuidado. Ele manda sair da trigger do projetor. Então. Por isso tem que tomar muito cuidado, porque esse negócio, o pessoal fez uma caixinha. Se Deus quiser, torra a placa. Hoje a gente faz um negócio. Tudo isolado. Tudo isolado. Tudo direitinho. Até mesmo porque a gente usa a conexão do projetor, né? Só os 5 volts. Então não tem como fazer gambiarra, né? Não, foi o tempo, né? Foi o tempo, né? Sim, mas estou dizendo para vocês têm um papel importante. Vocês têm um negócio já acabado, pronto. Sim, mas pronto. eu fiz muito VAC, só que eu tinha cuidado, por exemplo, que o pessoal de economia fazia uma gambiarra. Quando eu colocava os sindals, né? O sindal, eu colocava a sindal praticamente de maior do que precisava, então o 110 entrava aqui, né? E a tela ia entrar 2, 3 sindal para lá, não encostado, porque às vezes o cara descascou o fio no fio, deixou um fio no filamento encostado. É o que aconteceu. Hoje tem os vagozinhos que você coloca. Sim, então tem. Então, mas o nosso até, o que foi desenvolvido por nós aqui, que o Bruno que desenvolveu, o filho do Fábio, tem até as conexões já diferentes uma da outra para evitar que liguem de forma... na verdade, você sabe, quando você lida com um público muito diverso... É muita coisa, você tem que pensar... É muita gente. O americano é bem prático, né? Porque se queimar o nosso módulo, ok, como acontece, queima, manda para cá, eles compram outro. Mas e se queima o equipamento? Tá ligado no equipamento da Projetelas. Então a gente tem uma corresponsabilidade sobre aquilo. Então a gente tem que pensar muito. Então, o americano é mais prático, né? Nesses casos você tem que fazer o idiot proof, né? Sim. Porque, porque é lei de Murphy.
É a lei de Murphy. Se existe uma possibilidade de errado, o cara vai fazer uma coisa... Mas exatamente. Chega coisa aqui pra gente que beira a bizarrice. Então, a gente mexe muito equipamento importado, a gente vê a diferença que tem entre fabricantes top mais do que top, né? Sim. Então, por exemplo, conectores, você impossível você encaixar um lugar errado, porque um é de 3, outro de 5, e às vezes tamanho de conector diferente. A gente tá fazendo assim. E até, vamos dizer assim, muito aparelhos mais top ainda, da empresa que eu trabalhei, né, não quero fazer propaganda, mas vamos dizer assim, no conector você tinha o fio, que é todo técnico eletrônico sabe o código de cores. Sim. Preto 0, marrom 1, vermelho 2, laranja 3, amarelo 4, verde 5, Então o que acontece? Você tinha no conector, era impossível até se colocar invertido, porque o primeiro aqui era o tipo o 1, o marrom. Você via a sequência de cores aqui, então era assim, não era assim. Entendeu? Então, vamos dizer, fazia coisas assim que é impossível, cara, fazer Cara, assim. mas hoje tem muita coisa que acontece. Hoje tá totalmente diferente. A parte de ligação dos nossos produtos aí, a gente tem diariamente assistência. Diminuiu bastante, diminuiu, mas continua, diariamente a gente tem vídeo chamada. Espetar o plug de energia na entrada de R. Então, mas eu tô falando, né? A gente teve que colocar uma etiqueta no motor DC, avisando que ele é um DC, não é um AC. Ele não recebe um 110 Que é chover uma olhada, você concorda? A diferença entre motor AC e DC? O técnico tem que saber. Sim, mas olha só, toda vez que eu vou ligar qualquer coisa, se não está explícito ali... Ah, tá, mas você é um cara... Eu vou checar, entendeu? Eu vou checar. Cuidadoso, eu falo, na dúvida, por mais banal que seja, ligue pra gente, a gente tá aqui pra ajudar. A gente fala o seguinte, não acreditar nem na mãe. Não, pode ligar, filho. Não, olha, desculpa, eu vou te dar uma checada, entendeu? Porque... Deixa eu continuar falando dos projetores. LCD, DLP ou SXRD? SXRD eu não conheço, não. Vou aprender mais essa. Do ponto de vista de quem consegue. Como é que é? Silicone, cristal de silicone ou SXRD. Eu vou explicar já. Essa é boa. Mas qual das três que... As três são boas? Cada uma tem o seu ponto alto. Eu tenho uma opinião sobre uma que eu gosto. Eu também gosto, mas eu não vou falar o que falar. Eu quero que você me explique por que eu gosto dessa tecnologia. Visualmente falando, te agrada mais, não é isso? Me agrada mais. Olha só, então vamos começar. Desculpa, eu tenho amigos, só cortando, tem amigos da Barco, da Sharp hoje, da tem a tecnologia, Optoma, Epson, então a gente conhece todo mundo, mas, né, eu gosto... Agora especialista vai falar agora você é especialista, né? Olha a responsabilidade, mas olha só. É gosto, né, cara? Não, mas olha só, na verdade... Tem essa dúvida. Tem cliente que liga pra gente aqui, está sendo atendido pela revenda, porque sempre através da revenda, mas às vezes liga falando assim, que projetor que eu uso? Eu uso o DLP ou LCD? Sim. Tá. Vamos e aí você fica meio ali, né? Como que eu respondo? Olha a responsabilidade. Vamos entender a coisa. Aí vocês vão poder saber até por que é melhor, por que é pior. Tá. Em termos de display, genericamente, tá falando display, qualquer coisa que produz imagem, você tem displays emissivo, transmissivo, reflexivo. Emissivo. LED, OLED, qualquer coisa que tenha luz própria. Tá. Vantagem é o seguinte. Emite luz, por isso vantagem, qual é a vantagem em termos de projeção? Ou em termos de painéis? Ou tamanho, não projeção, em termos de painéis, tá? Se eu tenho LED ou OLED, eu não tenho que preocupar com o tamanho, com a iluminação do tamanho, porque é o seguinte, cada painel gera a sua própria luz. Então, se eu tenho uma tela de 100 polegadas ou de 1000 polegadas, tá? Isso, então, emissivo. Transmissivo, reflexivo. São coisas que não tem luz própria. Então, você precisa o quê? De uma fonte de iluminação. Ou, no caso de TV, coisa backlight. Luz de trás, tal, né? Certo? Aí é o seguinte... vamos dizer, o transmissivo. Você pega um LCD, vamos fazer comparação. O LCD é como se fosse uma placa perfurada, onde você tem um obturador em cada furo. Então você abre mais, passa a luz, fecha a luz, passa a luz. Um detalhe, o LCD, a eficiência não é tão grande. Vamos dizer assim, quando ele abre, porque na verdade você tem lá o LCD, você tem lá o que chama o TFT, Twist. TFT é um tipo de semicondutor para fazer lá a transição do LCD em si. O que acontece? O twist pneumático, que se chama, né? Vamos dizer, se você tivesse algo desse jeito aqui, e você virar aqui, ele vai se encaixar numa certa ranhura, vai deixar passando quando eu fecho. Só que, vamos dizer, fechado, ele não é totalmente fechado, e aberto não é totalmente aberto. Então, existe
Até tem muito detalhe nisso, né? Na fabricação de display você tem que pegar, fazer um tipo um true table para você saber quanto que você vai excitar cada pixel para ele ter uma uniformidade. Mas então vamos dizer assim, vamos voltar. Ele é um transmissível, então ele trabalha obturando a luz, certo? O LCD. O LCD. Aí você tem o DLP, que é a tecnologia Texas, né? Então vamos só tratar o DLP, Digital Light Process, é um processo. Aí você tem o DMD, que é o chip em si, é o que vai gerar a imagem. Então, o DMD está junto com o DLP. O DLP é o sistema. Tá. Digital Light Processing. O que é o faz parte DMD? do O DMD vamos dizer assim, é o... Oxi, foge a palavra. O DMD é o chip em si que vai... Texas Ele vai Instruments, gerenciar tudo aquilo. Então, peraí, não. O DMD é o display. Sim. Então, Digital Mirror Device. Então, vamos lá, vocês vão começar a entender. Então, eu pego, vamos dizer assim... Pega esse controle para mim, por favor. Eu tenho aqui, vamos dizer, isso aqui é meu LCD. O LCD é o seguinte, eu estou passando através, ele está abrindo e fechando. Tá? Então, o que acontece? Quando a luz bate aqui, que ele fecha, então eu tenho uma caloria, certo? Tem uma caloria. Então, essa caloria precisa ser dissipada. Tá? Ela ficou barrada, ela não passou. Ficou barrada. Outra coisa... Em cada pixel que tem aqui, eu tenho que ter um TIN-FIN transistor, né? Por isso que chama TFT, TIN-FIN transistor, um transistor fininho, para poder chavear isso. Então, o que acontece? A tela não é totalmente transparente. Então, eu tenho perda. Concorda comigo? Sim. Concordo. Tá, então, ela é transmissível, ela está obturando. Eu tenho vários elementos aqui que para obturar, abrir e fechar cada ponto. Se eu tenho 1920 por 1080, Full HD, eu tenho 1920 por 1080 transistorzinha fazendo chaveamento. Então, perda... É os pixels. Que vai abrir e fechar cada pixel. Sim. Então eu tenho um elemento que é... Ele tem esse transistor em cada um ali. Então, vai fazer por isso que a norma é TFT, TIN-FIN transistor. Transistor muito fino, é microscópico. Cada um para abrir seu pixel. Então vamos dizer assim, você tem perda ali. Tá. Como é que é a tecnologia então reflexiva? O DMD, que é o Digital Mirror Device. Eu tenho toda essa face aqui. Então vamos dizer assim que cada tecla disso aqui é um pixel praticamente. Qual é a vantagem? As vantagens que eu tenho. Primeiro, se cada um desses é reflexivo, a luz vai bate no espelho e volta para lá. Mas como é que eu modulo essa luz para ter preto e branco? Você tem cada espelho, você tem um desvio, você tem um elemento atrás, virando isso, dando uma angulação de, eu creio que acho que 12 a 15 graus, que você ou canaliza a luz para a lente ou para uma câmera escura para absorver, entendeu? Então, qual é a vantagem disso? Primeiro, os transistores, o elemento chaveador está atrás aqui. Então, ele não obstrui a passagem. Tá certo? Então, aqui atrás eu posso fazer uma refrigeração muito mais eficiente do que uma coisa que passa através. Sim. Segundo, por mais que eu tenha o painel lá, o LCD, eu vou ter elementos para poder chavear, que são perdas, por mais que eu encoste, eu tenho perda. Um painel que é chaveado por trás, e é micro, são zilhões de espelhos pequenos, eu posso quase que encostar eles, então eu tenho menos espaço de perda. A refrigeração passa atrás. Então, aí tá. Só que esse processo do DLP ou do DMD, DLP é o processo, Digital Light Process, o DMD é o chip. É caro. Então, o ideal, vamos dizer, a melhor tecnologia reconhecida hoje seria o DLP 3 chip. Só que são protetores que têm um valor, já começa já num patamar muito elevado. 3 chip é reconhecido. Acho que a Christie tem o DLP 3 chips, né? Que é o RGB puro, não é isso? Barco tem, a maior parte tem. Sim. O DLP. Quem não usou essa tecnologia, a Sony tinha o SXRD, que é o quê? É um cristal líquido que opera da mesma forma. Sabe o que acontece? É um cristal que obtura aqui atrás, você tem como se fosse algo reflexivo, ele abre, a luz passa, sim, ele modula aberto e fechado. No começo, o contraste dessa tecnologia era maior, porque teoricamente, vamos dizer assim, você modula na entrada e na saída da luz, né? Só que acontece, isso tinha um problema também, também de aquecimento, porque não deixa de ser um LCD aqui, né? Enquanto o DLP, vamos dizer, aqui é um espelho polido e você tem toda a refrigeração na parte de trás. Esse ia ficar um pouco mais complicado, porque você tinha que refrigerar o obturador, né, e a parte reflexiva, né? E essa tecnologia se usa menos? Então, usa menos, assim, existem alguns projetores, a JVC também usa essa tecnologia, só que usa DILA, né, que é uma variável, porque tudo isso nasceu do LCOS, líquido cristal on silício, que foi a primeira tecnologia, inclusive, eu acho que, não lembro se é Hitachi ou Toshiba, que desenvolveu a primeira patente. Sim. E o resto foi aperfeiçoamento, né? Tá. Então, você entenda o conceito, luz passa através. Sim. Aí, quando passa através, você tem um elemento fixado, você tem perda de... Teoricamente, DLP
melhor. Eu senti que ele defendeu o DLP. Não, DLP 3 chip é reconhecidamente melhor. Sim, são mas 3 tá. chips. Agora Mas na linha residencial, quem usa 3 chips? A dica para quem quer comprar um projetor hoje. Eu contei. O que acontece? DLP monochip, tinha o DLP monochip, só que ele é monochip. Como é que você gera as 3 cores? Aí você tinha o Color Wheel. Sim. Color Wheel, que é uma roda de cor segmentada em RGB, né? E alguns deles tem até um segmento branco para dar mais brilho. Só que é o seguinte, eu diria para você, vamos dizer, só um elemento prático. Melhorou muito, mas eu vou explicar por quê. Você tem uma roda de cor, então você vai criar uma cor magenta ali. Passa um segmento vermelho, na próxima volta passa o azul para fazer magenta. Não é concomitante. Então você tinha lá o que eles falavam lá, que é o... Não tem cor fiel? Não, pera um pouquinho. Aí tem, antes disso, você tem o que chama rastro. Ela, nossa, era muito falado, mas só que não passou muito tempo, era um termo muito usado, que era... Você vê o arco-íris, não é isso? O arco-íris. O Rainbow Effect. É isso, Rainbow Effect. Isso. Aí o que acontece? Com o tempo eles começaram a aumentar a velocidade do Color Wheel, colocar mais segmento, minimizou. Só que tinha umas cores que não reproduzia, o monochip não reproduzia. Sim. Então, eu já tive alguns clientes que fui lá, o projetor estava bem capenga, eu falei, olha, o que acontece? O projetor está sujo, está desajustado, a gente pode melhorar isso, só que esse seu logo aqui ele nunca vai reproduzir, é um tom de vermelho específico. Alguns tons que não chegam, né? Se não me engano, quem tinha esse problema era Cássio. Não, na verdade, todos os projetores monochip tinham esse problema. Sim. Aí, o que acontece? O que melhorou hoje em dia? Hoje, você tem DLP monochip, às vezes com de menor potência, com LEDs, né? RGB, né? E você tem os lasers. Então, como você tem 3 fontes de luz, você não precisa ter necessariamente o Color Wheel, entendeu? Mas as grandes marcas hoje é tudo laser, né, cara? Não, então, mas outra coisa. Melhorou muito o processamento de cores. Sim. Entendeu? Então, tudo. O que acontece em termos de digitais? No começo, eu trabalhei com coisas digitais em 87, porque o que acontece? As Betacam foi o primeiro passo de você sair do algo totalmente analógico para... Porque com as Betacam trabalhava analógico, só que depois você tinha um encoder, que você... Lembra que nós tínhamos problema de NTSC e PAL-M? Então as Betacam foi o primeiro multissistema. Você produzia aquela componente não tem sistema necessariamente, depois você fazia o encoder ou para PAL-M ou para NTSC. E esses encoders já era digital. Só que no começo era 8 bits. Sabe, quando você pega um sinal analógico, você fatia ele assim e assim, é sample and hold, é sample, e você tem a quantização, só que a amostragem era baixa. Por quê? 8 bits dá 256 níveis. 256 níveis. Você pega um sinal de 1 volt e fatia em 256. Só que o que acontecia na época? Como era baixa a taxa de bits, quando você tinha um sinal entre level, ele ficava como fosse um ruidinho que era noise pixel, que chamava. Só que isso é um passado, foi um começo. Hoje a tecnologia... 9 bits, sabe o que significa 9 bits? Você faz mais uma vez quadrado, né? Então, vai aumentando. Então, hoje nós estamos trabalhando 10, 14, 20... Então, vamos dizer, esse problema não tem mais. Não tem mais. Então, só que vamos dizer assim, que eu diria, né? Que hoje em dia não faz muito sentido, mas no começo, eu diria para você o seguinte, uma rampa, uma escada, por mais estreito que seja o degrau, ainda é um degrau. Uma rampa, você tem qualquer... Entendeu? Degrau, você tem, por mais degrau que tem, você tem os steps, né? E uma rampa você para em qualquer lugar. Então, essa é a diferença. Quanto mais você aumenta a taxa, né? De quantização, de sample, né? De amostra, você tem um sinal mais... Né? Sim.